meu querido, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Eu estava lendo aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, e vendo uma história super interessante, bastante conhecida de nós. Fala de uma mulher que perdeu o marido, e ela, perdendo o marido, o credor foi até a sua casa e queria levar os seus 2 filhos como escravos para pagar uma dívida do seu marido que ele deixou. Eu vejo o fato interessante nesse texto, que essa mulher, ela vai até o profeta Eliseu, clama e pede a sua ajuda. Eliseu dá algumas orientações para ela: olha, você vai, pede vasilhas emprestadas, e não poucas, muitas vasilhas emprestadas. Depois você entra no seu quarto, fecha a porta e faça conforme a minha orientação. E aconteceu que a cada vasilha que eram cheias de azeite, iam trazendo as outras e enchendo, até o ponto de não ter mais vasilhas, porque já todas que tinham trago tinham sido cheias. E o milagre aconteceu então, e ela poderia vender aquele azeite, pagar a dívida e viver do resto. Eu acho interessante esse texto, que aquela mulher, ela enfrenta uma crise muito grande. Mas quando ela enfrenta aquela crise, ela não sai reclamando para o vizinho A, para o vizinho B, reclamando para um, reclamando para outro, manifestando para um, para outro. Não, ela clama a pessoa certa, ou seja, ela vai direto no homem de Deus. Porque ela sabia que o seu problema, Deus poderia resolver. Tem coisa na nossa vida, irmãos, que nós temos que clamar a pessoa certa. A pessoa certa pode lhe ajudar a resolver o seu problema. E naquele caso, Eliseu, sob a vontade de Deus, concede que aquela mulher receba o seu milagre. Você talvez pode estar enfrentando alguma crise, algum problema de relacionamento no trabalho, de qualquer espécie, de saúde. Eu não sei qual é o seu problema, mas um pouco de azeite que você tem na sua casa, talvez seja um pouco só, Deus pode multiplicar. Talvez é no momento da sua crise que Deus vai fazer um milagre. Deus pode fazer um milagre no momento da crise que nós estamos enfrentando. Eu não sei qual que é a minha crise, qual que é a sua crise, mas Deus conhece. E talvez que é no momento da crise, você talvez tenha pouca força, não tem muita capacidade, mas é lá onde Deus vai trabalhar, é lá onde Deus vai fazer o milagre. Então, acredite que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Ele pode multiplicar o seu azeite, Ele pode trazer a sua tristeza, virar alegria, Ele pode mudar o quadro da sua vida. Agora, eu preciso acreditar na palavra de Deus, no homem de Deus. Ele fala: olha, entra no seu quarto e fecha a porta. Eu entendo aqui que isso fala de intimidade, entrar no quarto, fechar a porta, ou seja, se restringir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Fecha a porta, fala de ter uma intimidade com Deus. Eu quero dizer para você, tem muita coisa na sua vida que você tem que fechar a porta, ou seja, fechar a porta para as coisas que está acontecendo lá fora. Se você deixar muito aberta, muita coisa vai entrar, e muito vizinho falando que você não vai conseguir o seu milagre, parente dizendo que você não vai chegar lá. Fecha a porta. Sabe o que eu entendo com isso? É você não ouvir o que as pessoas dizem, coisas desfavoráveis. Fecha a porta para pornografia, fecha a porta para prostituição, fecha a porta para inveja, fecha a porta para essas coisas, e ouça simplesmente a voz do profeta, e um milagre vai acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe mais uma vez.